Garudão na voz aqui, né? Mais uma vez. Então vamos para os UDs sintéticos, né? Falamos do UD natural no último episódio. Vamos falar de UD sintético, tá? O que é UD sintético na perfumaria, né? O UD, como vocês ouviram no episódio do UD natural, não é uma molécula, não é um negócio isolado, é uma mistureba doida de 300 mil coisas. É uma categoria de coisas, né? O UD sintético pode significar duas coisas, tá? Pode significar moléculas individuais ou famílias ali, né, pequenos grupinhos de moléculas sintetizadas para reproduzir o esqueleto do wood natural, geralmente os sesquiterpenos principais, né, que são específicos das enzimas do pau de águila, né, do agarwood, etc. Já expliquei no outro. Então vão lá, assistam, escutem, né, enfim, baixem, vão ouvindo numa caminhada. Gente, eu não ganho nada com isso, né? Literalmente não ganho nada. Então, divulguem, etc. Só sempre que forem mencionar, mencionem, né? Deem o crédito. Tem uma expressão em inglês, né? Give credit where credit is due. Deem o crédito onde o crédito é devido, né? Então, eu aprendi isso no vídeo daquele maluquinho lá, que se chama Garuda, lá no YouTube e tal, cara. É muito doido, né? Faz uns áudios de 50 minutos falando de wood na perfumaria. Pois, dito e feito, né? Agradeçam, se for possível, caso aconteça. Também não é para ninguém ficar inventando motivo para falar no meu nome, né? Mas caso venha em algum debate, em algum momento, né? Eu agradeceria muito se fosse reconhecido, porque isso é um conhecimento de algum tempo aí de estudo, de interesse, né? Então a gente fica sempre muito feliz. Voltando, o de sintético pode significar duas coisas na indústria. Assim, pode significar várias coisas, mas vamos ser, né, restritos aqui. Pode significar moléculas individuais, ou pelo menos ali um pequeno grupo de sesquiterpenos que dão a característica principal, que, como eu expliquei no outro áudio, vídeo, no outro episódio, enfim, é algo específico das enzimas que fazem essa defesa do gênero Aquilaria, né? Ou pode se referir a blends, misturas, acordes já formulados, que já vêm, digamos assim, prontos para a perfumaria, que evocam o wood natural, né? Uma mistura de aromaquímicos ali, fenóis, fenilpropanoides, os sesquiterpenos oxigenados, né, lactonas, âmbares, pode aparecer um restinho de ambroxan ali, né, para reproduzir a impressão sensorial do wood. Resinoso, amadeirado, esfumaçado, animalesco, balsâmico, floral, exótico, adocicado, de maneira previsível, sustentável e com custo controlado, né, um custo previsível. Ok? Até aí tudo bem, né? Até aí estamos indo, todo mundo se entendendo, né? Impressão sensorial do perfil olfativo do wood. Ó, lá do primeiríssimo vídeo que eu falei, psicoestética. Estesia, áestesis, do grego antigo, percepção dos cinco sentidos, os nossos sentidos estésicos, exatamente, né? Olfato, visão, tato, etc. Então a gente percebe pelo olfato e psiquicamente, mentalmente preenche o que está faltando, juntando o que está presente e isso aqui é wood, né? É sintético, está faltando, mas a gente não, mas tem uma rosa em cima, tem uma baunilha, tem isso, tem aquilo, então nem percebe tanto assim o que está faltando e logo, tem wood aqui, né? Não tem wood natural, de verdade, né? Óleo essencial de wood, mas tem o perfil psicoestético, tem o perfil olfativo do wood dentro das nossas percepções, né? Ok? Relação química-percepção. Aqui, eu já falei no vídeo do wood natural. Gente, escutem os meus vídeos no 2x, né, na velocidade dupla. Pulem os pedaços que vocês já sabem, tá? Nada disso vai me ofender, me chatear. Eu não faço ideia do que vocês fazem quando estão ouvindo meus vídeos. Então, assim, divirtam-se, né? Eu quero que, acima de tudo, isso aqui seja bom. Traga valor, traga coisas boas. Mas vamos passar por cima de novo, né? Fenóis e cresóis, né? Guaiacol, etil-guaiacol, dá um aspecto defumado, esfumaçado, o pessoal fala, acho que por causa do inglês smoky, né? Defumado, curado, né? Couro curado, enfim. Madeira queimada, betume, tá? Concentrações baixas vai enriquecer o cheiro, né? Concentração alta já deu para entender, né? Vai dar essas características de defumado, de couro curado, enfim, de coisa queimada, né?
coisa madeira, né? Especificamente madeira queimando. Os sesquiterpenos oxigenados dão o corpo amadeirado, resinoso, balsâmico, que vocês vão lembrar, sempre que eu falo de oud, eu falo que tem um cheiro de madeira podre molhada, se desfazendo também. Eu sempre dou uma descrição tátil, né? Mas eu sempre falo que é molhada, úmida. Isso também é parte desses sesquiterpenos oxigenados, tá? Essa oxigenação deles, inclusive, que são álcoois, epóxidos, aldeídos, né, que estão presentes aí, eles dão uma sensação de peso olfativo, tá? De que é uma coisa que puxa o nosso nariz para a terra, né? Uma coisa não para o cheiro de terra, mas para o chão mesmo, né? Como se a nossa cabeça fosse cair no chão. É um cheiro pesado, né? Dá uma característica de peso, tá? As feniletilcromonas, né, dão aquele adocicado exótico, aquele floral exótico de uma flor que não existe, né? Geralmente quando o oud aparece no corpo ou até no topo, tem um perfume da Tom Ford que eu não me lembro o nome, Costa Azzurra, eu não sei o nome agora de cabeça, não parei para procurar de novo. Tem uma casa brasileira de contratipos que tem inclusive o contratipo dele, eu acho que é a Avians, não tenho certeza, tá gente, não confiem nisso. Mas tem uma casa brasileira que tem contratipo, que tem oud na saída, nas notas de cabeça, de topo do perfume. Vejam só, né? É a presença abundante de feniletilcromonas. Elas são mais voláteis, etc. E dão esse cheiro mais de corpo, de coração ou até de saída do oud, tá? Indólicos, compostos nitrogenados, né? Em quantidades minúsculas, de parte por milhão, parte por bilhão, tá? Dá uma característica de animaleia, de pele de animal, pele humana suada, né? Suor humano, couro, né? Lactonas adicionam cremosidade também em quantidades ridiculamente pequenas, vestigiais, tá? Dão uma suavizada, inclusive. Os próprios aldeídos, cetonas poliaromáticas, vão dar mais resinosidade, características bem presentes também, mesmo em quantidades muito pequenas, vai fazer com que esse oud seja detectável, né? Faça aquilo que eu chamo de atravessar a pirâmide olfativa, né? Como se fosse um foguete, uma lâmina do samurai, assim, o negócio vai de baixo a cima na pirâmide olfativa, você percebe ele em todas as etapas, faz efeito, né? Inclusive porque o oud natural também ele se percebe em várias camadas, né? Devido às volatilidades diferentes dessas várias moléculas, tá? São compostos muito voláteis por um lado, média, baixa volatilidade por outro lado. Então, inclusive, existem substâncias sólidas no oud, só que minúsculas, né? Por isso que o oud durou 16 horas na minha pele. Sim, porque é uma coisa dura, né? E mesmo depois que eu tomei banho. Porco, né? Não toma banho direito, porque tem que esfregar que nem um desgraçado pra sair, né? Tô brincando, tá? Tem gente que esfrega mesmo a pele quase de machucar e tá tomando banho mais ou menos correto. Porque não precisa ser assim também, né? Ele vai ficar. Ele é uma resina espessa, né? Etc. Tá? Mas revisto tudo isso, né? Do nosso vídeo de oud natural. Isso é muito importante para lembrar que, né? Não se trata, ao fazer o oud sintético, que é o objeto deste nosso episódio, não adianta achar uma molécula, né? É uma dança, né? É realmente assim, é uma coreografia de escola de samba. O negócio é gigante e bastante complexo, certo? As moléculas, ou digamos assim, famílias de moléculas que aparecem nos acordes sintéticos, com frequência, tá? Não vou dar aqui uma listagem total, né? Isso é impossível, inclusive. Mas assim, uma listagem prática, né? O que mais aparece são os fenólicos, os compostos fenólicos, né? Que vão dar aquela característica defumada, certo? Curada, né? Inclusive o etil-guaiacol é muito interessante porque ele tem um leve adocicado, ele é um pouco mais, como a gente diz, arredondado, bem aparado, né? Bem asseado. É um esfumaçado mais agradável, né? Ele é muito usado para fazer um oud que não é tão agressivo, que não é tão áspero, não é tão violento no nariz, certo? De todo modo, são esses compostos, os fenólicos, que estão presentes em muitos ouds sintéticos e que dão
nessa impressão aí de couro, coisa queimada, enfim. Ao invés de feniletilcromonas, muitas vezes existem fenilcromonas, certo? Que vão conferir aquele aspecto exótico, né, floral, adocicado, que inclusive diferencia o oud das outras madeiras, das outras resinas. Por exemplo, cedro. Tem um perfume da OUI, Original Unique Individual, que é do Boticário, se eu não estou enganado, do grupo Boticário, né? E tem perfumes muito legais, tá? A galera ficou meio puta, esse perfume era meio caro, não sei o que realmente, mas eram muito bons. Os que eu vi, os que eu recebi, aqueles mostruáriozinhos de 1 ml, sabe aqueles tubinhos bem pequenininhos? Tinha um ali que ele tinha cedro, meu Deus, que coisa maravilhosa. Madeira seca, obscura, agressiva, mas ao mesmo tempo muito agradável. Nossa senhora, que espetáculo aquele negócio. Um dia ainda vou comprar esse perfume. Pois bem, os sesquiterpenos ou alguma coisa que faça a vez dessas notas, né, dessas moléculas, perdão, para dar a característica da madeira de oud especificamente. Isolar, em particular, é meio caro, né? Então, o que se faz são usar análogos, certo? Núcleos bicíclicos, cadeias oxigenadas em outros tipos de terpenos, tá? Para imitar o perfil específico do pau de águila, né? Do agarwood, tá? Geralmente se usa uma combinação de, como eu acabei de falar, de análogos, né? Oxigenados, ali, bicíclicos e tal, que são mais baratos para dar a característica, né? Os cresóis também, né? Em parte por milhão, parte por bilhão, eles vão dar uma característica animálica, meio... Sabe cheiro de estábulo? Alguém já teve em estábulo, né? Tem um cheiro de estábulo, assim. São quantidades minúsculas, ridículas, só para dar aquela característica. Acreditem se quiser, oud sintético vai mini nano júnior doses, né, doses ridiculamente pequenas de vanilina, etilvanilina, maltol, etilmaltol, tá? Para dar aquele dulçor resinoso, né, que existe no cheiro do oud natural. São usadas em quantidades absurdamente vestigiais, é muito pequenininho, é parte por milhão, parte por bilhão, muitas vezes, para dar uma sensação um pouquinho mais agradável, né? Tirar um pouco essa frieza até, não só a aspereza como a frieza das outras notas sintéticas que eu fui mencionando até aqui, né? Das outras facetas que estão sendo utilizadas moléculas sintéticas até aqui, para dar um aquecimento, para dar um leve ambarado, um leve arredondado ali, que vai evocar a sensação de que não, isso aqui é oud natural, né? Ou pelo menos está tentando ser, está se aproximando cada vez mais, tá? Muitos desses acordes oud já fabricados, né, que já são vendidos de Vodan, etc., de oud sintético, eles têm algum fixador difusor já ali. Tem quantidades razoáveis de Ambroxan, Isoe Super, ou o que seja, tá? Nolibanol, Cashmeran, né? Enfim, tem quantidades, tá? Para produzir aquela segunda pele, aquela aura, aquela coisa que ficou na pele e que traz um pouco do cheiro natural da pessoa, né? Para trabalhar essa faceta que existe no óleo essencial de oud mesmo, né? Na resina lá, certo? Serve para dar aquela costuradinha também, né? Aquela juntar todas essas moléculas sintéticas que estão dando as facetas do oud sintético, tá? É bastante comum, tá, gente? Não é raro, não é pouco. E alguns almíscares sintéticos também, tá? Galaxolide, por exemplo, né? Galaxolide, Tonalide, etc. Também para dar fixação e também, como qualquer almíscar, sintético ou não, para dar essa sensação de pele, né? De cheiro da pessoa, um cheiro que exala da pele da pessoa, certo? Que tem
no bendito do oud natural. Tá? Esse é o perfil dos ouds sintéticos, é ter essas coisas. Tá? É ter algum fenol, geralmente dominando para dar o cheiro defumado e um pouco de couro curado também. Ter fenilcromonas ao invés de feniletilcromonas, para dar a característica exótica ali de um floral que não existe, né? Aquela coisa balsâmica e tal, que diferencia das outras resinas de outras madeiras. Ter alguma coisa análoga a sesquiterpenos em termos de cheiro, né? Que cheira parecido. Análogos, né? Um raciocínio parecido, do grego antigo, análogo. Então, enfim, outros tipos de terpenos com cadeias oxigenadas, núcleos bicíclicos, etc. Compostos fenólicos para dar cheirinho animálico agressivo, né? Que tem no oud. Baunilhas, né? Enfim, açúcares, o adocicado, aquele cheiro de açúcar, né? Como é que chama aquilo? Como a gente faz? Caramelo, né? Caramelizado, açúcar caramelizado. O cheiro, né? Não é que vai ter literalmente açúcar caramelizado, tá, gente? O cheirinho, né? Para dar uma, em quantidades muito pequenas, para dar uma arredondada, para dar uma aquecida. Fixadores, difusores e almíscares, tá? Inclusive para dar fixação, porque esse oud sintético ele também precisa disso, né? Mas também para dar aquela segunda pele, né? Aquela coisa no perfume que traz as características naturais da pele da pessoa, o cheiro da pessoa, né? Porque o oud é uma nota até assim mais do que carnal, né? É uma nota agressiva, né? Animalesca mesmo. Então, sabe? Por cima, é isso, tá? Falando de maneira genérica do oud sintético, ele tem que ter essas características, né? Alguma coisa para dar um amadeirado, alguma coisa para dar o esfumaçado, defumado, alguma coisa para dar aquele floral exótico, alguma coisa doce, balsâmica para dar uma arredondada, para dar uma aquecida também, alguns vestígios animálicos e de couro e difusores e fixadores, enfim, né? Daria até para fazer um perfume só de oud, só com essas moléculas, né? Só com essas coisas. Aí dilui em dipropilenglicol e tá bom, né? Certo? É por aí, tá? É por aí. É assim que você faz. Não vou ficar aqui, né, explicando, enfim, até porque todas as empresas, Givaudan, IFF, etc, tá tudo patenteado, não tem acesso, né, a nenhum desses blends, né, nenhuma dessas misturas, desses acordes que já vêm prontos, certo? Não é assim, né? Então, o que dá pra fazer é o quê? Uma pessoa em casa que queira brincar de perfumista, ela pode comprar o que? Guaiacol, Ambroxan, algum substituto de sesquiterpeno, sei lá. Pode acabar comprando, deixa eu pensar, a Garospirol talvez, né? Enfim, para dar o corpo amadeirado ali, né? Uma boa quantidade de Ambroxan ou de Isoi Super ou qualquer coisa assim, né? O Guaiacol vai dar o fenólico ali, vai dar a faceta defumada. Enfim, é por aí, né? Vanilina para dar o adocicado e fazer aquele aquecimento, certo? A pessoa teria que fazer alguma coisa assim para produzir. Não vai sair barato. Não vai ser a coisa mais cara do mundo, mas não vai sair barato, entende? Então é isso, né? Como eu disse, é uma arte e uma engenharia simultaneamente, tá? Por exemplo, né, os compostos fenólicos lá que tem um cheiro, um perfil olfativo defumado, esfumaçado, em pequenas doses, microdoses, nanodoses, eles dão aquele cheiro de madeira velha, envelhecida, né? Então é isso, entende? É todo um controle técnico, engenharia, né? Um controle assim, técnico, científico para produzir uma sensação estética, perceptível
de uma certa maneira, né? Difusores, fixadores, Ambroxan, ISO Super, são usados para dar uma segurada no tempo de volatilização desse UD sintético, tá? Para reproduzir exatamente essa característica do UD natural, que é essa volatilização gradativa e constante ao mesmo tempo, né? Quer dizer, constante porque gradativa, ou vice-versa. Gradativa porque constante. Ele vai liberando o tempo todo, mas partes diferentes da estrutura dele que vão liberando, né? São usados esses fixadores e difusores exatamente para isso, tá? Compostos muito fortes, cresóis, indóis, nessa faixa de parte por milhão, parte por bilhão, até parte por trilhão, eles são usados assim nessas quantidades mesmo, porque eles alteram profundamente, dramaticamente, radicalmente o cheiro do composto final, né? Então eles são usados assim nessas quantidades ridiculamente pequenas mesmo para controlar a psicoestética, a percepção, a evocação de sentimento, textura e tudo mais que esse acorde de UD sintético vai tentar produzir. Então eles têm que ser colocados em minúsculas quantidades para poder controlar, para eles não dominarem o cheiro, né? Inclusive é quando esses compostos estão um pouco exagerados, de propósito, porque estamos falando aqui de um processo totalmente laboratorial, né? Laboratório industrial, né? Coisa grande, bem controlada. É isso que vai separar um UD mais animalesco, mais feroz, de um mais domesticado, mais pacífico, mais cheirinho de árvore do que de floresta em que você vai perder a vida, né? Então é um pouco isso, sabe? É uma orquestra, né? Como vocês viram, é uma estrutura hiper, mega, ultra, absurdamente complexa. E que mesmo no caso do UD sintético tem bastante controle, tá? Bastante controle. É feito cromatografia, sim, tá? Para mapear exatamente se os picos ali detectados correspondem às notas desejadas, né? Os aspectos do acorde desejados, tá? Os lotes são ajustados para corresponder ao perfil sensorial que já foi padronizado pela empresa, né? Inclusive com a adição às vezes de coisas naturais ali no meio que não são resina de UD, né? Que vem de outras coisas, baunilha, etc, para controlar o perfil, certo? Eles têm inclusive cuidados, né, com compostos que têm restrição da IFRA, por exemplo, né? Alguns fenóis, por exemplo, o genol. Tem que ter cuidado, né? Para não produzir um negócio que vai fazer mal na pele das pessoas. Agora, falando de coisa que faz mal, preciso falar de uma galera que apareceu aí, sei lá onde, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no sei lá onde, no Diaba 4. É sempre uns malucos meio conservador, meio bobalhão, assim, né? Parece que é uns homens que não tem mãe, né? Que parece que não toma banho, sei lá, mas que querem parecer que são bonitinhos, daí tem aquela barbinha sempre feita, vão sempre no mesmo tipo de barbeço, tudo igual, né? É um bando de como se diz em videogame, NPC, né? Personagens não jogáveis. Aquele que fica lá no fundo, lá em baixa qualidade, né? Em baixa resolução lá. Que se tiver lá ou não tiver lá, você não presta atenção, porque o videogame é muito mais interessante do que ele. Ah, não vou aplicar perfume no pescoço porque vai afetar minhas glândulas. Meu amigo, se a sua glândula vai ser afetada por perfume no pescoço, você não tem pele. Mas não tem pele mesmo, assim, tá pingando sangue do seu pescoço o tempo inteiro, né? O osso tá exposto, né? E você vai morrer de uma bacteriose, uma infecção a qualquer momento, né? Para você sofrer qualquer tipo de alteração no seu sistema endócrino, né? A partir da aplicação de perfume na sua pele, você tem que tomar banhos e banhos de perfume no sentido literal. Você tem que arrancar o borrifador e jogar 100 ml do bagulho na sua pele, e mais 100, e mais 100. Você não vai conseguir afetar o seu sistema endócrino dando borrifadinhas no seu pescoço. Ah, mas eu dou 25 borrifadas com perfume cítrico. Meu amigo, você não vai. Você não vai. Você quer um motivo para morrer, arranja outro. Quer um motivo para ficar doente, para pegar um atestado, arranja outro. Quebra um dedo, martela o dedão, sei lá, né? Borrifadinha no pescoço, 25, 30, 35, 40, 50 borrifadas não vão afetar o seu sistema endócrino.
A não ser que a sua pele seja uma... não exista, você não tem pele. Né? Você é um personagem de Mortal Kombat que acabaram de aplicar um Fatality, né? Você tá sem pele, não existe, não é impossível. Né? Suas glândulas vão sofrer problemas porque você não pega sol o suficiente, não dorme corretamente, não se hidrata, não faz exercício, não come verdura, né, vegetal, não toma banho direito. Agora, você não vai ter problema de glândula por causa de 25 borrifadas de um perfume cítrico no pescoço. Certo? Não vai, não adianta, não vai. Né? Se tiver, porque já tinha esse problema por 328 outros motivos. Né? Não é um perfume que vai fazer isso. Especialmente perfumes regulados, né? Perfumes das empresas que a gente conhece, as empresas tanto de contratipo quanto as empresas nicho e designer, né? De perfumes autorais, etc. Os contratipos são autorais num certo sentido, né? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Sabe, são todas empresas muito corretas que estão sendo compliant, como se diz em inglês, né? Estão fazendo a coisa do jeito certo, do jeito que tem que ser feito. Então, não adianta querer, né, achar que você vai. Não vai. Se você vai ter problema numa glândula por causa de alguma coisa, não vai ser por causa de 30 borrifadas de perfume cítrico na pele. Você vai ter problema na glândula por causa de outra coisa. Sono, alimentação, hidratação, etc, etc. Certo? Então, a IFRA regula muito bem. Inclusive, acabei de falar, né? Entrei nesse assunto desses imbecis aí da internet. Eles são os imbecis, né? Eles são os imbecis, porque não sabem nada, mas estão falando. Inclusive, não sei como é que eles são famosos. Ou seja, o nível médio de pessoal tá difícil, né? Tá baixo. Tá ruim, né? Mas como eu acabei de falar, a IFRA regula inclusive os acordes de oud sintético que são vendidos para não ter substâncias em quantidades que façam mal. Os males que essas substâncias fazem não é que vai te causar câncer de pele. Até porque para causar você teria que entrar no barril de 1 tonelada do negócio. Né? Tomar banhozinho ali, bem feliz. O que acontece é que, por exemplo, você aplicar a quantidade, você pode ficar um pouquinho enjoado, pode causar uma queimadurazinha no sol, né? E isso é que pode acontecer. Então eles regulam já para quantidades que isso não vai acontecer, mesmo que você faça um extrato de parfum. Que, de novo, como eu expliquei em algum episódio, que eu acho que não foi o primeiro, muitas vezes não tem mais concentração do que um eau de parfum, mais do que 20, 22, 18, 19% de coisas que dão cheiro, né? Vamos falar bem tosco assim. Só que tem um monte de propileno glicol, ou outra coisa qualquer que seja oleosa para dar a impressão de que tem. Tá? Muito cuidado. Isso eu não estou falando nem assim, a casa de contratipo. É mais fácil uma casa de contratipo realmente torrar uma grana botando um monte de, como o pessoal das resenhas fala, óleos essenciais, né? Ou enfim, matérias-primas, coisas que dão cheiro, do que uma grande empresa. Maison Francis Kurkdjian. É muito mais fácil Maison Francis Kurkdjian fazer um monte de propileno glicol para dizer que é um extrato de parfum do que, sei lá, Nancielo, Clark, In The Box, ou sei lá. Né? É mais fácil um gringo desses, que tem renome, etc., fazer uma pataquada dessa, porque ele sacou que, cara, o limiar olfativo é esse. As pessoas, tanto faz se eu socar mais dessas substâncias aromáticas aqui ou não, né, desses aromaquímicos, etc., ou não. Inclusive, quem estuda bem a fundo essa questão dos aromaquímicos e perfil olfativo, etc., etc., tudo isso que eu estou falando aqui, percebe que existem gráficos de limiar de percepção olfativa, que se você colocar muito mais daquela substância, você vai fazer a pessoa perceber como se tivesse menos. Almíscares geralmente são assim. Se você carcar nos almíscares sintéticos, obviamente, você carcar nos almíscares, botar de quilo, assim, meu Deus, todo o almíscar foi nesse perfume, nesse lote, acabou, falimos o nosso almíscar, tem que comprar novo. As pessoas que vão usar o perfume vão perceber como se tivesse menos almíscar e não como se tivesse mais. Estão sacando a parada? Então tem que lembrar que existe o limiar olfativo. Você não pode só, vou fazer um
extrate de parfum, não vai, você não vai. Porque se você fizer é uma perda de dinheiro muitas vezes. Porque o limiar de percepção olfativa não corresponde à quantidade de aroma químico, à quantidade de substância enfiada dentro do perfume. Você está botando um monte, gastando um dinheirão e a pessoa não vai perceber. Né? Várias resinas de madeira também é assim. Você não pode botar demais, senão a pessoa não percebe. Você tem que botar menos. Então é bastante provável que vários extract hyper concentré de parfum, oh meu Deus, é mais fácil ele ter um monte de espessante de coisa que vai deixar ele oleoso, mas que não tem cheiro nenhum, do que ele realmente ter 300 kg de aroma químico e levar a fabricação à falência, tá? Saibam disso. Saibam desse tipo de coisa, tá? Vantagens do wood sintético, já falei 1000 vezes, né? Previsível, consistente, menos facetas, menos aspectos, menos características, então é mais fácil de combinar com outras coisas e fazer perfumes que experimentam o wood de várias maneiras. Já o wood natural é muito complexo, é mais difícil de misturar, porque vai ter muita interação, né? Casas de hiper nicho, extremamente experimentais, vai fazer sentido. Casas de nicho mais domesticadas, né? By Riddle, até Elect Musk tem uns perfumes meio exóticos, né? Amouage, etc. Não vão arriscar tanto assim, eles não são loucos, eles têm uma reputação a zelar e tem uma conta financeira a fechar, né? Tem um balancete aí contabilístico a resolver. Então eles não vão arriscar, né? Mas dá pra fazer umas coisas bem bizarras com wood natural e com wood sintético, obviamente também, tá? Mas o wood sintético tem essa vantagem de, como ele é mais magrinho, mais enxuto, ele tem menos aspectos, ele é mais 2D, ele não é tão 3D, né? Ele tem menos características, ele é mais modular, ele pode ser mais combinado com outras coisas, né? Inclusive as características dominantes dele podem ser escolhidas, dependendo de quem fabricou e como foi fabricado, né? Pode ser mais animálico, mais esfumaçado, defumado, mais couro, não animálico, couro mesmo, né? Couro curtido. Pode ser mais amadeirado, ou pode ser simplesmente suave, um amadeirado específico suave, né? Quase floral. Pode ser, né? Tudo sempre respeitando as compatibilidades ali regulatórias da IFRA, etc, para ninguém ter probleminha de saúde, né? Essa é a vantagem, e a desvantagem é o que eu não falei, ou seja, ele não tem complexidade olfativa nenhuma, né? Ele é bem plano, bem 2D, e a gente percebe o wood artificial, né? O wood sintético, só que é aquela coisa, a gente percebe, mas qual é o problema, né? Tem um problema? Eu não acho que tem um problema, desde que não seja muito vagabundo, né? Um wood assim, muito esquálido, né? Magricelíssimo, morrendo, magérrimo, já desnutrido, aí não dá, né? Ele precisa ter um pouco de estrutura, pelo menos, né? Ele precisa ser um pouquinho saboroso, um pouquinho variado, certo? Então, assim, para o wood sintético é basicamente fumaça, madeira, pétalas exóticas construídas em laboratório, né? Para o cérebro preencher achando que é aquela resina que custa mais do que ouro, né? E essa questão do preencher pelo que está presente as coisas que estão ausentes, né? Que é como uma constelação no céu, né? Você vê um monte de pontinho e aí você preenche e faz o formato. Isso é uma baita estratégia artística. Várias artes trabalham com isso, vários artistas trabalham com isso. Falei de videogame mais cedo, nesse áudio aqui, né? Em outro momento. Videogame trabalhava muito com isso quando era menos realista, né? Ele só sugeria a questão e você que escutava. Na música isso existe também, tá? Isso é uma coisa que se faz, né? A arquitetura é obrigada a trabalhar com isso, né? Porque tem que trabalhar com o movimento do ser humano, das coisas, naqueles espaços, certo? Então tem tudo isso, tá? Tem tudo isso, né? Falei das características, já falei tudo, né? Falei basicamente tudo. É isso, né? Uma estratégia crescente para fazer, que vem crescendo mais, mas que ainda é muito de ponta, né? Ainda é muito pesquisa e tal. É uma certa engenharia de wood sintético feita com micro-organismos, leveduras e tal, que vão produzir sesquiterpenos, ou pelo menos os precursores deles, e depois você faz a ciclização com outras coisas, como enzimas, por exemplo, faz oxigenação da cadeia e tal.
para torná-los o que você quer quimicamente, né? E é um processo mais sustentável, escalonável, dá para produzir bastante, não depende de petroquímicos, né? Ou até de outras extrações vegetais. Só que ainda está em desenvolvimento, é algo que precisa ser regulamentado ainda, inclusive porque precisa ser mais pesquisado, precisa ser melhor pesquisado, né? Então, as empresas eu acho que estão investindo nesse tipo de pesquisa, os universitários estudam isso também, para tentar produzir um perfil mais complexo de wood sintético, né? Que se aproxime mais do wood natural, certo? De todo modo, o wood sintético é oferecido pelos fornecedores como um acorde de líquido pronto, né? Um concentrado, às vezes, tá? Mas muitas vezes um acorde pronto, assim, líquido, que você pinga lá, coloca lá, faz o teste e depois manda usar, né? Porque a fórmula do perfume não é 5, 6 gotinhas num frasco, né, gente? Não é alquimia do século XIX, tá? Século XVIII, enfim, né? Nós estamos falando aqui de perfumaria em escala industrial, né? Então o cara tem que dar uma receita, partes por milhão, etc, para os caras fazerem o escalonamento e fabricarem 10, 15, 20, 100, 150, 200, 300 mil frascos de perfume de 100 ml cada um, sei lá quanto vai ser o volume final, né? É isso. Por hoje é isso.